Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um estudo. Nesse vídeo eu vou tentar passar o que eu aprendi e a forma que eu utilizo o Fibonacci para me orientar nas operações do dia a dia. Eu aprendi basicamente com o André Machado, com o Ogro, essa abordagem. E eu vou acabar explicando pivô de alto e pivô de baixo, porque tem que saber os pivôs para você traçar o Fibonacci da maneira correta. Antes eu queria pedir também para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com aquele colega que também se interessa. Começar explicando pivô de alto e pivô de baixo, eu acho que é importante, isso tem que saber porque faz parte da análise gráfica. Pivô nada mais é do que o primeiro zigue-zague ascendente ou descendente contra a tendência atual. Então, a gente está aqui numa tendência de alta em via varejo. Você pode ver que a gente tem topos e fundos ascendentes. Chega no momento que a gente rompe o topo anterior e aqui esse topo ele já é abaixo desse topo aqui, concorda? Tem um zigue-zague descendente. Isso daqui caracteriza o início de uma tendência de baixa. Isso é um pivô de baixa. O mesmo serve numa tendência de baixa, o primeiro zigue-zague ascendente. Então eu estava falando aqui, tem um pivô de baixa que começou aqui em via varejo. Quando a gente tem esse pivô de baixa, eu posso traçar a retração dessa tendência de alta toda que a gente teve aqui. Nada mais é do que eu pegar o topo e o fundo e ligar. Eu pego a Fibonacci aqui, traço do topo ao fundo e aqui eu tenho a minha... A gente sempre traça a retração do topo ao fundo. As regiões mais importantes de resistência aqui seria 38.2, depois 50% e depois 61,8% de toda essa tendência de alta aqui. Aqui a gente formou um pivô de baixa, a gente pode traçar também a projeção disso daqui. Como que eu podia fazer uma projeção dessa perna toda de baixa a partir desse pivô que eu tenho aqui? Então eu vou pegar a mesma ferramenta, vou vir aqui no topo e eu vou colocar essa primeira linha do Fibonacci, essa primeira linha aqui eu vou colocar ela na cabeça do pivô que está se formando. Então eu vou colocar a linha aqui e eu tenho um primeiro alvo em 11 e 16. Ele perde essa região, a gente já pode colocar essa segunda linha, ó, olha o que eu vou fazer, eu vou pegar o 100% aqui e vou colocar na cabeça do pivô a linha dos 50%. Antes estava essa linha aqui, ó. Agora eu vou colocar essa aqui e eu tinha um novo alvo aqui que também já foi perdido. Eu vou colocar então essa terceira linha e vou colocar na cabeça desse pivô que está aqui. Eu posso vir aqui e fazer dessa forma. E eu tenho um alvo aqui em 864, que foi rigorosamente atingido aqui, ó. E olha que depois interessante, depois ele, na tendência de baixa dele, ele vem corrigir aonde? Na retração de 50. Olha como as ondas, elas sempre vão se encaixando aqui, né? É importante você ter um conhecimento de Elliott também, acho que ajuda. Olha como a correção veio exatamente em 50% dessa queda toda, corrigiu quanto? 50%. Perdeu aqui essa região e foi embora. Eu tenho o alvo de 200% aqui embaixo também, ó. Desse mesmo pivô aqui iniciado aqui em cima, eu tenho o alvo de 200% dele aqui embaixo, olha como veio certinho. O que eu fiz aqui? Eu peguei o topo que eu tenho aqui em cima e coloquei essas linhas aqui, ó, na cabeça desse pivô. Eu vim passando uma a uma, conforme vai perdendo o nível, eu vou projetando até embaixo. Olha como bateu aqui certinho. Posso falar um outro exemplo também em SUSB. SUSB aqui a gente vinha numa tendência de baixo, ó, certo? Topos e fundos descendentes. Até que chega um momento que esse fundo aqui, ele marcou um fundo aqui, ó, mais alto que o fundo anterior. Aqui é um pivô de alta. Eu posso, vamos ver se confirma, né? Tem que fechar acima desse ponto para ser um pivô de alta. Opa, ele fecha acima, um candle feio é verdade, um rompimento ruinzinho, mas não deixa de ser um pivô de alta. Olha só, forma um primeiro zigue-zague ascendente, depois dessa queda toda, eu tenho um primeiro zigue-zague ascendente. Eu posso traçar uma projeção. Eu coloco aqui no meu fundo o zero. E agora eu vou colocar aqui na cabeça do pivô, aqui é a cabeça do pivô, certo? Vou apagar as linhas para facilitar. Aqui é a cabeça do pivô. Eu vou passando os três níveis de Fibonacci, eu vou passar pela cabeça do pivô e vou traçando os alvos em 100%. Então agora aqui, como formou esse pivô, eu tenho um primeiro alvo em 33,60. Vamos acompanhar aqui. Uma vez sendo pivô, esse fundo não pode ser perdido, né? A gente presume que sendo um pivô de alta, esse fundo não pode ser perdido.
Olha como esse candle vai certinho e fecha certinho no alvo de 100% desse pivô aqui. Se romper aqui, eu vou traçar. Se romper essa região, eu vou pegar essa segunda perna de 50% e colocar aqui na cabeça do pivô que eu estou traçando agora. Assim, dessa forma. E agora eu tenho um outro alvo aqui em 36,90. E aí que eu tenho um segundo alvo atingido. Se romper essa região, eu vou pegar essa terceira linha e colocar na cabeça do pivô aqui. Esse candle rompe, né? A gente pode traçar aqui já, ó. Colocar. Eu coloquei a terceira linha na cabeça do pivô aqui. Agora eu tenho um alvo lá em 42,85, que seria o alvo de 61,8 desse pivô todo aqui. Repara que o preço não vai em linha reta, a gente tem correções. Aqui faltou um pouquinho para atingir o alvo. Faltou um pouquinho para atingir aqui, mas aqui teria-se um alvo. Imaginaria-se que essa perna de alta viria até aqui. Faltou um pouquinho. Nem sempre dá certo, as coisas não são 100% certas, né? São subjetivas. Às vezes as coisas não acontecem exatamente também, mas é dessa forma que dá para traçar as projeções e as retrações. Aqui forma inclusive um pivô de baixa. Ó. Se perder essa região aqui, ó, o que eu tenho aqui? Uma tendência de alta, subiu, e aqui que chega um momento que ele faz o que? Um zigue-zague descendente. Se perder essa região, eu tenho mais um pivô de baixa aqui. Mas não perde, ó como os compradores jogam aqui para cima. Ó, não pode perder essa região. Ó como os compradores estão segurando. Não formou um pivô de alta. Aqui formou um pivô de baixa aqui, na verdade. Não formou. E é isso que a gente tem aqui em SUSB. Dá pra gente fazer também isso aqui no índice. Deixa eu dar uma olhada no índice para exemplificar também. Falar dessa queda toda. A gente tinha um topo que nós formamos aqui em janeiro e um fundo que formou em março. Como que eu posso fazer, imaginar possíveis alvos dessa correção que a gente está vivendo agora? Já que já está traçado, né? Mas a ideia qual que é? Eu posso vir aqui no topo e largar aqui no fundo. E eu tenho essas regiões que eu já marquei em vermelho como possíveis alvos. Veja, essa região aqui de 60, na verdade é ao contrário, né, Bruno? Você vai vir do fundo ao topo. E aqui você tem possíveis alvos aqui em 38.2, nessa primeira linha vermelha em 79 mil, que já foi atingido por sinal. Depois a gente tem mais um alvo na região de 50% aqui em 86.100. E depois ali eu acho que 61.8, que é a região mais forte de resistência quando se fala em retração. Acho que a gente não deve passar dali. Outra forma de utilizar isso daqui a gente podia ter feito aqui em cima, no primeiro pivô de baixa. Olha só que interessante, a gente vinha num canal de alta aqui, e aqui nesse momento a gente perde esse canal de alta e forma um primeiro zigue-zague descendente, ó. Você concorda? Olha o que acontece nesse momento aqui. A gente tem um primeiro zigue-zague descendente depois de uma tendência de alta, ó. Então esse aqui é um pivô de baixa que daria pra gente fazer uma projeção também, colocando o meu mouse aqui no topo, e eu vou trazer a primeira linha aqui do Fibonacci da cabeça desse pivô, aqui dessa forma. E agora eu tenho o alvo em 111.795. Vamos ver se chega lá. Olha ali, ó. Olha para onde veio no dia aqui, ó. Certinho quase. Em 200%.
Ignorou a região de 100% aqui. Se eu colocar essa linha de 50% na cabeça do pivô, eu acho que eu vou achar mais um alvo aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Talvez essa. É, esse candle aqui, ó como ele bate certinho nessa projeção de 100%, com base na cabeça desse pivô aqui, ó. É dessa forma que eu procuro trabalhar o pivô de alta, o pivô de baixa e usar as retrações. As retrações mais fortes são as de 50 de 61.8, são ali onde é ali onde o preço tende a ficar na maioria das vezes. Não tem nada certo na análise técnica, a gente tem que entender isso. Mas é dessa forma que a gente busca se orientar utilizando o Fibonacci. É isso. Se quem tiver alguma dúvida, eu sei que os vídeos não são tão didáticos, mas eu estou buscando melhorar cada vídeo aí. Quem tiver alguma dúvida, sugestão, deixa aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Vou procurar estar fazendo mais vídeos aí para ajudar. Um abraço, fiquem com Deus.